Olá, alunos do canal do professor Roberto Feitosa, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula hoje, tá ok? E o tema vai ser bem interessante, como vocês viram aí no início, nós vamos começar uma série de aulas bem resumidas, tá? Para não ficar algo muito extenso, sobre as 4 revoluções industriais. Mas, professor, 4? Eu só aprendi 2. Calma, vocês vão ver nesse vídeo de hoje. Porém, para o vídeo ficar mais simples, eu vou dividir essa aula em 4 partes, tá? Essa é a parte 1, onde eu vou explicar a primeira revolução industrial, como ela se iniciou e quais são suas características básicas, tá bom? Antes de começar o vídeo, peço para vocês, por favor, se inscrever. Quem não é inscrito, se inscreve no meu canal. Não esquece de dar o like, é muito importante. E se puder também comentar o que você achou da aula, que tipo de aula você gostaria de ver, né? Que tipo de vídeo aula você gostaria de ver, o tema para a próxima aula, faz isso, porque isso ajuda muito o canal a ter mais visibilidade. Tá bom? Também vou dar aqui 2 sugestões de rede social que eu uso. Tem a minha página no Facebook, que é Professor Roberto Feitosa, e tem o meu Instagram, né, r.professor. Se quiser se inscrever, tá aí, tá? Vai ser bem-vindo, tá bom? Vamos agora à vinheta e vamos para a aula. Bem, pessoal, antes de nós falarmos sobre, né, a primeira revolução industrial, vamos a um micro resumo, né, do período anterior, né? O período anterior, né, ao período da grande revolução industrial que ocorreu na Inglaterra, nós tínhamos um processo na Europa conhecido como as expansões marítimas europeias, encabeçadas sobretudo por Portugal e Espanha. Isso aí você viu lá na aula de história, né, do 6º ano, 7º ano, né, que Portugal e Espanha, eles colonizaram diversas áreas, né, do planeta, entre eles a África, onde hoje é o continente americano. Isso se deu ali por volta do século 14, 15, né, 16. Só que aí Portugal e Espanha, eles praticavam algo chamado de metalismo, né? Que era basicamente o que? Eram as nações que acumulavam ouro, mas não investiam em produção, não tinham muito investimento em indústrias, né? Estavam acostumados em ter suas carências econômicas supridas pelas suas colônias. No caso de Portugal, basicamente era o Brasil, né? Era a colônia que mais produzia, né, riqueza, né, e ouro também para sua metrópole, que era Portugal. Entrando agora já, né, na parte da Revolução Industrial, finalmente, né, que eu precisava dar essa introdução. Gente, a primeira Revolução Industrial, ela ocorreu sobretudo ali na segunda metade do século XVIII, entre 1760 e 1840. E a pioneira nesse processo foi a Inglaterra, tá ok? Ela iniciou esse processo de industrialização na Europa, que era basicamente uma sociedade agrária, tá ok? Foi o primeiro paradigma. Gente, eu vou usar aqui algumas palavrinhas, é bom para vocês enriquecerem seu vocabulário. Paradigma é uma espécie de um modelo, né, a ser seguido, né, um modelo fechado, podemos dizer assim. Então foi criado um novo paradigma, né, na área da produção de grande escala, o que não era feito antes, né? Durante o período ali por exemplo, o feudalismo, por exemplo, a produção não era em larga escala, era uma coisa mais artesanal, mais manual, no máximo manufaturado. Com a entrada, assim, com a expansão da Revolução Industrial Europeia na Inglaterra e depois para outros países da Europa, se introduziu a maquinofatura, né? A máquina começou a ocupar o lugar, né? Tipo assim, ela não ocupava ainda o lugar do ser humano, mas ela ditava o ritmo de trabalho. Agora você podia, por exemplo, se antes você demorava, sei lá, uma semana para produzir uma roupa, um sapato, agora você pode fazer diversos sapatos em 1 hora. Isso já era um grande avanço tecnológico, né, para a época.
Enquanto que na Europa, como eu tinha falado, ele tinha um modelo basicamente agrário, quer dizer, agrícola e artesanal, com a Revolução Industrial deu lugar a um modelo industrial que existe até hoje. Só modificou o tipo de indústria, né? As indústrias hoje são robotizadas, mas aí é uma outra aula mais à frente, tá? Na parte 3 ou 4. A principal particularidade que a gente pode falar desse período foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado com o uso das máquinas, ok? Como eu tinha falado, esse processo ele se iniciou na Inglaterra, porém depois ele foi para o restante da Europa Ocidental, né? França, Holanda, Alemanha, e o período foi marcado pela introdução das máquinas nos processos produtivos, bem como a fabricação de produtos químicos e expansão do transporte, né? E também se aumentou o fluxo de transporte de pessoas, porque foi nesse período que começou, né, a se desenvolver como nunca os trens, né, as ferrovias e os navios a vapor. Nas fábricas, as máquinas a vapor elas eram alimentadas por combustíveis fósseis, por exemplo, carvão, né? Carvão foi a base da energia durante a primeira revolução industrial, carvão e vapor, né? O primeiro deles, como eu falado, foi o carvão mineral, que ele é formado pela natureza no processo de fossilização da madeira, o dióxido de carbono e metano. O uso do carvão impulsionou a produção de aço e proporcionou o crescimento da indústria de construção civil, né, também chamada de indústria de base, com o aumento das populações nos centros industriais. Dois adendos que eu vou dar aqui para vocês. Portugal e Espanha, que eram duas potências econômicas durante o período das expansões marítimas europeias, começaram a perder poder político e econômico cada vez mais. Por quê? Como Portugal e Espanha se acomodaram no acúmulo de ouro e prata, eles não investiram na produção. Então eles ficaram para trás. A Inglaterra foi a pioneira e os outros países da Europa começaram a perceber que esse novo modelo econômico era bem mais eficaz, né? E bem mais produtivo. Tá ok? E um segundo adendo também que eu vou falar, pessoal, a Europa era basicamente agrária, né, feudal. Então, como que eles conseguiram, ao longo desse período falado aí do século XVIII, né, como que eles conseguiram mão de obra para trabalhar nas fábricas, nas cidades? Teve vários processos. Um dos processos que eu acho mais importante citar é os enclosures, né, ou cercamentos, que foi a sucessiva expulsão da população camponesa através o Estado começou a pegar de volta terras, começou-se a haver uma concentração latifundiária na mão de menos pessoas, o Estado começou a controlar mais as terras e isso foi causando desemprego, fora também a mudança de produção em muitas áreas agrícolas, onde antes se produzia, por exemplo, batata, então você tinha um grande quantitativo de pessoas trabalhando, agora você vai plantar você vai plantar algodão ou vai criar ovelha para produzir a lã. Para criar ovelha, basta ter 2, 3 pastores, uma área bem extensa. Então, muita gente foi ficando desempregada e passando fome e foi direto para a cidade, o que causou um inchamento nas cidades inglesas e isso causou diversos problemas de saúde, com as fábricas totalmente poluentes. Nessa época não tinha conceito de educação ambiental, os rios foram totalmente poluídos. Muitas cidades inglesas, os rios eles cheiravam mal a quilômetros, fora doenças, pestes, um grande acúmulo de pessoas numa cidade pequena, né, que não tinha tanta gente ainda morando lá. Por exemplo, tinha, sei lá, 2.000 habitantes, de um dia para o outro tinha 20.000, não tinha banheiro, não tinha sistema de esgoto, água tratada, então as condições eram péssimas, e no trabalho era pior ainda, porque não tinham leis trabalhistas, as pessoas trabalhavam todos os dias, crianças também eram colocadas na produção também, ganhavam muito pouco, ganhavam uma miséria, então trabalhava o homem, a esposa, a criança. Era uma situação bem complicada, entendeu? Mas esse foi o primeiro período, tá? Essa só é a primeira parte, é um resuminho, tá? É um grande resumo para você pesquisar
mais profundamente. Eu tô aqui dando como uma base para você ter uma noção, né, do material a ser estudado. Próxima aula, a gente vai ver a segunda revolução industrial, na parte 2 dessa aula, tá ok? Lembrando que eu vou falar sobre as 4 revoluções industriais. Então, pessoal, se você gostou, tá? Dá aquele like aí, coloca sugestões aí nos comentários, tá bom? Agradeço por tudo, tá? Bons estudos e se cuidem.